Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande nesse sabadão de muito sol aqui no Rio de Janeiro, inclusive amanhã domingo mais sol ainda, previsão de quase 40 graus no finzinho de inverno aqui no Rio de Janeiro. Então você que não mora no Rio e tá vindo para o Rio de Janeiro para assistir ao jogo Flamengo e Vasco da Gama, prepare-se pelo sol, traz seu protetor solar, traz o seu bonezinho para se proteger, porque promete. E com muito sol, o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Vasco da Gama e o Vasco da Gama também finalizou a preparação para pegar o Flamengo. Nós vamos trazer informações aqui dos dois times. Jorginho, Saul e Alexandro treinaram no campo, vão para o jogo. E no lado do Vasco, tem mudança na equipe vascaína, apuramos, tá? O canal Vene Casagrande apurou o time titular do Vasco da Gama para pegar o Flamengo. E tem também arbitragem, tá dando o que falar, a Conmebol puniu o árbitro Andrés Rojas, aquele que apitou, fez aquela vergonha no jogo de quinta-feira entre Flamengo e Estudiantes. E tem também a escalação da arbitragem para os jogos da volta. Quem será que, entre aspas, vai ter a sorte de apitar Estudiantes e Flamengo lá na Argentina? Um jogo com muita pressão, o mundo inteiro vai estar de olho nesse duelo e a gente vai trazer essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de falar sobre a minha querida, minha parceira KTO, final de semana com muitos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, e lá na KTO você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha que eu sei que você gosta. Corre lá, porque o site é super fácil de utilizar. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aproveite, a KTO preparou muita coisa especial, sobretudo para esse clássico aí, Flamengo e Vasco da Gama. Corre lá no site e aproveite. Vamos lá, galera. A Conmebol pediu e FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou Flamengo 2, Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca. Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim, não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem, por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso, mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Esteban Ostorrique, do Uruguai. Palmeiras e River, Andrés Matonte, também do Uruguai. São Paulo e LDU, Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa Senhora, promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. E quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabero. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína, que até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16, 17 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para a torcida do Flamengo esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem, no Rio de Janeiro, a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida 6-6. Os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola às 5h30 da tarde. E o time do Vasco, pelo que eu apurei, está definido, hein? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga com zagueiros realmente, Cuesta e Robert Renan, e Puma Rodrigues, lateral direito, improvisado na lateral esquerda, porque Lucas Piton está machucado. E o Diniz, ele tem outras opções para a lateral esquerda, tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, que é jovem, mas prefere improvisar o Puma Rodrigues na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, jogando de volante,
Cauã Barros, muito bom jogador, e Felipe Coutinho. E a trinca ofensiva, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Em determinado momento do treino, ele tirou o Verratti e colocou o colombiano Andrés Gomes. Acho que é uma questão de estratégia, enfim, querendo explorar o contra-ataque em cima do Flamengo. Mas, pelo que me relataram, ele vai começar com o Verratti mesmo a torcida do Vasco pedindo a saída do Verratti. E, gente, o Fernando Diniz, olha essa curiosidade aqui. Em jogos do Campeonato Brasileiro, somadas as edições de 2024 e 2025, ele passou por 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 29,4%. 42 gols feitos, 52 gols sofridos. Ou seja, um saldo de menos 10, cara. Um time, se ele fosse um time, o Fernando Diniz teria esse aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas do Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. Esse levantamento foi do perfil Red Nation BR, lá no Twitter, abraço para eles, @RedNationBR. Então, abraço para eles que fizeram esse levantamento muito bom. Isso mostra como o Fernando Diniz é um técnico super valorizado pela mídia, sobretudo se levar em consideração a campanha nos 2 últimos anos aí no Campeonato Brasileiro, eu repito, passando por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense só não foi rebaixado graças ao Mano Menezes, hein? Porque o Fernando Diniz deixou o Fluminense, nossa senhora, de uma maneira horrível no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos falar agora do Flamengo, que finalizou a preparação lá no Ninho do Urubu, em treino realizado na parte da manhã. E aí fica a dúvida, será que o Jorginho, Alexandre e Saul vão para o jogo? Eu vou trazer o que eu tenho de informação do dia, tá? Jorginho, Alexandre e Saul treinaram normalmente no campo, uma grande parte com os demais jogadores, a outra parte, a parte, né, sem a presença dos outros jogadores, fazendo trabalhos individualizados. Então, assim, a presença deles no clássico contra o Vasco depende muito do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, tá liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saul, eu acho que ou Jorginho ou Saul vão para o jogo. E aí ele vai botar alguém para jogar ao lado de um desses 2 aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saul, os 2. E aí qual seria a dupla de volantes? De La Cruz e Alan? De La Cruz e Everton Araújo? Alan e Everton Araújo? Acho que seria arriscado. Já na lateral esquerda, Alexandre não indo, ele tem o Ayrton Lucas, que, quer queira você ou não, tem feito bons jogos, justiça seja, eu sou um cara que eu sempre defendo o Vinha de titular na ausência do Alexandre, mas eu preciso ser justo. Verê, então você colocaria o Ayrton Lucas titular contra o Vasco? Não, eu colocaria o Vinha, mas o Ayrton Lucas dá conta do recado e o Vinha é um baita jogador. Então, independentemente de quem seja escolhido, para mim não tem problemas. Então, pessoal, sem bicho de 7 cabeças, a equipe do Vasco da Gama, como eu mencionei, é uma equipe comum, a verdade é essa, e longe de ter um banco de reservas de luxo como tem o Flamengo. Então o Flamengo é favorito para esse duelo, tá? Isso não é soberba, isso não quer dizer que já ganhou, muito pelo contrário. Inclusive o Flamengo não vem fazendo bons jogos em clássicos regionais no Brasileiro. Ganhou do Fluminense no gol finalzinho com o Pedro, vocês vão se recordar. Flamengo e Vasco no primeiro turno foi 0-0. Flamengo e Botafogo 0-0 e o Flamengo não fez um bom jogo na ocasião. Então o Flamengo precisa performar melhor em clássicos regionais no Campeonato Brasileiro. E tem que vencer, galera. Não tem essa de, o empate é... Não, tem que vencer, porque o Flamengo atualmente tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos e o Palmeiras 46. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo pega o Vasco, o Cruzeiro vai pegar o Red Bull Bragantino também amanhã, domingo, 8h30 da noite, e o Palmeiras recebe hoje, sábado, o Fortaleza em casa. Então, eu acho que o Palmeiras ganha, acho que o Cruzeiro ganha, então o Flamengo tem que ganhar para continuar
com essa distância aí dos dois times que estão brigando com o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Tamo junto, obrigado aí por acompanhar mais um vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, hype o vídeo, solta o dedo no like, compartilha, tamo junto, fui!